Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, te prospere, te guie, te dê vida longa, com muita saúde a você e a todos aqueles a quem você ama, e em Cristo Jesus possa te dar a salvação. E a salvação também a todos aqueles a quem você ama. E que o Senhor esteja arrancando, tirando de perto de você todo o joio e que você tenha uma grande colheita de trigo em nome de Jesus. Começa agora a hora da revelação. Prepare a sua água, como essa aqui minha já está preparada. A unção do Senhor já está aqui comigo. Eu já vou colocar, porque Deus está mandando uma unção com óleo santo aqui no caderno da prosperidade, porque Deus fala ao meu coração que vai prosperar muito a vida de algumas pessoas ainda nesse mês. Tem bênçãos especiais vindas do trono de Deus para a tua vida financeira ainda esse mês. Se você teve um sonho também e você enviou o sonho para o profeta interpretar, hoje eu vou me esforçar aqui com o tempo para também dar a interpretação. Quero agradecer ao Mauro, que mora no estado de Sergipe e que mandou testemunho dizendo: Profeta, de um mês para o outro, eu saí de desempregado a um bom emprego. E, além disso, estou entrando numa sociedade com o meu irmão e com o meu pai, em uma pequena empresa que eu sei que vai crescer. Glória a Deus. E mais, profeta, meu pai e esse meu irmão me presentearam com o dinheiro para eu pagar todas as minhas dívidas. Eu estava com somatória de dívidas de R$ 9.800. Eles pagaram para mim, não querem nada em troca, foi presente. Eu consegui o emprego, graças a Deus, as orações do profeta, e vamos abrir essa empresa em sociedade. Eles deram um voto de confiança em mim, estão felizes comigo e eu felizes com a minha família. Nem parece, profeta, que há 3 meses eu não sabia o que fazer, estava com a minha vida familiar complicada. As pessoas da minha família mesmo, não acreditavam mais em mim e tudo mudou, da água para o vinho. A minha mulher, ela orou por mim, a minha sogra, a minha mãe passou a orar por mim, eu me reaproximei da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, tudo mudou. A maldição, como diz o profeta, foi quebrada, minha família abençoada. Se prepare, porque eu vejo que Deus pode, quer e, se vocês, prestem atenção, que eu sempre falo isso aqui, é muito importante. Ouvir, entender, crer e praticar, não tem como errar, Deus vai prosperar, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu, Mauro, pelo seu testemunho. E eu creio que você, que acabou de ouvir o testemunho do Mauro, em breve vai você enviar para mim o seu testemunho, porque Deus é bom, viu? Muito obrigado também a todos que têm enviado seus dízimos, suas ofertas voluntariamente para o Ministério Associação Evangélica Amigo de Fé, a nossa igreja em Álvares Machado, São Paulo, que fica ali na rodovia Júlio Budischi,
quilômetro 16, mais 500 metros. Olha, é muito lindo mesmo, tudo o que está acontecendo naquele lugar. Hoje eu já estive lá orando por você e Deus falou muito ao meu coração para você acalmar o seu. Por quê? Porque esse mês ainda Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dessa situação que eu sei que você precisa que seja cuidada. Então, acalma o coração, continue na luta, não retroaja, avance. Como diz o mineiro, né? Acorda cedo e dorme tarde, não para de trabalhar, de se esforçar, porque você vai fazer a sua parte, mas Deus vai fazer a parte dele. E quando for algo que só ele resolve, ele resolverá, como aconteceu com o povo de Deus durante todos os 40 anos que o povo de Deus esteve lá no deserto. Amém? Lucivânia de Anhumas, muito obrigado. Rogério de Márcia, Felipe, Ana Júlia, muito obrigado. Deus abençoe grandemente aqui em Presidente Prudente. Sérgio e Rose, de Presidente Prudente. Lúcia Cardoso, de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Aparecida, de São José dos Campos. Douglas, de Palmeiras, do Goiás. Marcela Vitória, de Mirante do Paranapanema, Leci de Paula, de Parobé, no Rio Grande do Sul, Luci de Brasília, oi Luci, o Fernando, o Fábio, o Flávio, Andréia Cristina de Contagem, nas Minas Gerais, o filho Reinaldo Augusto, a nora Débora, o neto Arthur, o Everaldo de Maracaí, a Thaís, a esposa e toda a família, minhas orações, viu, minha intercessão e o meu cuidado sobre vocês. Pai, abençoa todos que têm o nome no caderno da prosperidade e que são dizimistas e ofertantes fiéis nessa obra, porque o coração deles foi tocado por ti. Em nome de Jesus. Multiplica, Pai, como está escrito na tua palavra. A todos aqueles que são inscritos nesse canal, meu Deus, eu peço que o Senhor esteja cuidando e abençoando. E a todos que agora estão chegando para acompanhar a primeira revelação, que você seja bem-vindo, bem-vinda. Eu peço a você que esteja curtindo, que esteja compartilhando, porque Deus está olhando para você e eu tenho certeza que Ele vai compensar essa dedicação que você tem para com a obra dele, assistindo, vendo e orando com o profeta todos os dias nesse horário. Amém? Você quer que o profeta entregue aquilo que Deus fala com ele? Sim, eu sinto. Eu sinto no coração que esta é uma palavra que eu vou entregar para alguém que tem carregado um peso muito grande na área financeira. Eu sinto aqui no coração que tem alguém que está agora olhando para os meus olhos, assistindo essa mensagem e que está passando por um estreito muito grande na área financeira. Talvez até você tenha sofrido perdas consideráveis. Você confiou em pessoas que não mereciam a sua confiança. Você investiu em pessoas que te decepcionaram. Você investiu tempo, esforço, trabalho, mas o resultado não foi aquele que você esperava. Você está com contas para pagar, preocupações que têm tirado o seu sono, pensamentos que não deixam a sua mente descansar. É com você que eu estou falando. Eu quero lembrar a você que está vivendo essas lutas em sua vida uma verdade poderosa. E é isso que Deus manda te entregar. Você sente que perdeu o controle da sua vida, mas Deus não perdeu, viu? O Senhor, primeiro, viu a tua luta, a tua boa intenção, o teu bom coração.
O Senhor também tem visto as suas preocupações. Ele conhece o seu coração e a sua mente cansada e preocupada. O Senhor também manda que eu te diga que ele vê o esforço que ninguém reconhece. E o Deus que vê em secreto também sabe, viu? Recompensar no tempo certo. Ele tem poder para virar esse jogo. Ele tem poder para virar esse jogo. Não permita que as perdas do passado façam você acreditar que o seu futuro está condenado. Isso não é verdade. Não permita que as perdas do passado façam você acreditar que o seu futuro será um futuro ruim. Não é verdade isso. O seu futuro é de bênção. Aquilo que você perdeu nunca foi, não é e nunca será maior do que aquilo que Deus ainda pode fazer na tua vida. Então Deus manda você continuar lutando, trabalhando, sendo honesta, honesto, perseverando, mas não permita que a preocupação domine o seu coração. O, o grande controle está aqui. Está aqui, ó. Você não pode permitir que a preocupação te domine, que a ansiedade te domine. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Deus me leva agora até lá. Filipenses, aqui ó, capítulo de número 4. Deus manda entregar, eu vou entregar. No versículo de número 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, Deus é rico. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, Deus é rico, em glória, há de suprir. Deus há de suprir, viu? Em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Cadê o glória a Deus? Cadê o glória a Deus? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por meio de Jesus Cristo. Deus não diz eu vou te abandonar. Deus promete suprir, cuidar, sustentar. A provisão, profeta, está demorando, na minha opinião. Mas Deus, minha amiga, meu amigo, nunca chega atrasado. Pode acalmar o coração. Lembre-se, eu falo quase todos os dias aqui, porque é um exemplo para mim incrível. Eu estudo a vida de José desde quando eu era criança. Lembra da história de José? No capítulo 37 até o 41 do livro de Gênesis, José passou por traições na família, odiado pelos irmãos, injustiça, perda. Nossa, foi vendido pelos irmãos, foi acusado injustamente, foi preso. Durante anos a sua vida estava parada, mas Deus trabalhava nos bastidores. E quando chegou o tempo determinado, José saiu da prisão e governou o Egito. E aí não foi por um ano, nem por dois, nem por 10, nem por 30. Aleluia! Aquilo que era derrota, Deus transformou em vitória. Aquilo que parecia prejuízo se transformou em propósito. Você está vivendo uma fase parecida. As circunstâncias atuais, receba, não definem o destino que Deus preparou para você. Está acontecendo o tempo em que você fala, eu estou semeando e não estou colhendo, é porque você está no tempo da semeadura. Depois da semeadura, existe o tempo da espera, mas não desista durante o processo, porque vai chegar e já está chegando o tempo da colheita. Está chegando o tempo da colheita. Eu quero revelar tudo para você aqui agora. Oh, algumas pessoas fizeram pouco caso de você, algumas pessoas estão fazendo pouco caso de você, duvidado da tua capacidade, comemorado a sua dificuldade, mas Deus tem uma forma especial de exaltar aqueles que permanecem fiéis.
A Bíblia fala sobre Isaque. Lá em Gênesis, no capítulo 26, eu amo esse texto. Tem um período de fome, quando tudo indicava escassez, Isaque decidiu obedecer à direção de Deus. E a palavra diz: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O segredo não estava só na semente, nem no semeador, nem na terra. O segredo estava na bênção de Deus. Quando Deus decide abençoar, até os ambientes mais difíceis podem produzir frutos. E eu creio que Deus é capaz de abrir portas que ninguém consegue fechar na vida, sabe de quem? Na sua. É capaz de criar, e eu creio que vai, oportunidades onde ninguém enxerga a saída, nem mesmo você. Ele é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido, e eu já vi tantas vezes ele fazer isso na vida de tantas pessoas, e todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que estão vivendo o melhor de Deus hoje, mas que passaram por estreitos no passado. Aleluia! Acima de tudo, Deus deseja que você confie nele, mais do que nas circunstâncias que agora você está vivendo. Enquanto eu orava por essa mensagem, veio ao meu coração encorajar você a fazer a oração de Jabez. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo agora. Repetisse a mesma oração que Jabez ou Jabes fez um dia lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10. Repita comigo que eu creio que essa oração atrai prosperidade. Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aleluia. Mais uma vez, vamos fazer 3 vezes. Depois você faz outras vezes. Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Amém. Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Amém. Note que Jabes não pediu apenas recursos, ele pediu a presença de Deus. Ele pediu crescimento, ele pediu proteção. E a Bíblia diz, na sequência desse texto lá de 1 Crônicas 4, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu creio, eu creio. Está chegando esse tempo na tua vida. Um tempo de portas abertas, um tempo de crescimento, um tempo de provisão, de multiplicação financeira, para você chegar aos 100 mil, aos 500 mil, a 1 milhão, aos 5 milhões, aos 10 milhões, aos 50 milhões. Não existe limite para quem deseja prosperar com Deus. Não existe limite. Eu creio nisso. Eu creio que Deus prospera o teu povo. Um tempo em que aquilo que Deus fizer será tão evidente que até aqueles que duvidaram reconhecerão que foi a mão do Senhor. 4 palavrinhas. Você deve guardar aí no teu coração, porque o profeta fala a verdade. Ouvir, entender, crer e praticar os ensinos da palavra de Deus. Mas lembre-se que a maior bênção não é apenas prosperar, minha amiga. A maior bênção é prosperar com Deus, é crescer sem perder a fé, é avançar sem perder a humildade,
é receber sem esquecer quem foi o autor da provisão. Por isso, continue orando, continue confiando, continue caminhando, porque Deus ainda escreve histórias de restauração, de provisão e de vitória para aqueles que colocam a sua esperança nele. Eu quero orar pela sua prosperidade agora. Se você deseja prosperar, escreva aí: eu quero prosperar. Eu quero ficar rica, eu quero ficar rico. Do seu jeito, escreve do seu jeito, utilizando a sua fé. Eu vou orar pela sua prosperidade. Posso? Pai, em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus, assim como Jabes clamou diante de ti, eu também clamo e oro nesse momento por essa pessoa que deseja tanto prosperar. Abençoa a vida dela, Pai. Abre portas que ninguém pode fechar. Derrama tua provisão sobre a vida, sobre a casa, sobre a família. Alarga, Pai, as fronteiras dela. Amplia as oportunidades que o Senhor já preparou, eu creio, para ela. Concede sabedoria para administrar aquilo que o Senhor colocar na mão dela. Que a tua mão esteja com ela em todos os momentos, guia os seus passos, protege os seus caminhos, livra essa pessoa das armadilhas, das injustiças e de todo o mal. Que a prosperidade que chegar na vida dela seja acompanhada pela tua presença, pela tua paz e pela tua direção. Ensina, Pai, essa pessoa a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias. Ensine-a a permanecer fiel nos tempos de abundância e nos tempos de espera. E que tudo aquilo que o Senhor realizar na vida dela sirva para ela glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Eu agora, em nome de Jesus, entrego, Pai, as preocupações que ela está sentindo, meu Deus, que ela está tendo, os seus projetos e o seu futuro, inclusive o futuro financeiro, em tuas mãos. E eu declaro que a esperança dela está no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Você crê? Então escreva aí: eu creio, eu quero, eu desejo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu mandar uns abraços aqui, lá para Assis, São Paulo, quem está com a gente, Regina Aparecida. Alô, Rio Grande do Sul, Castorina. Olá, Castorina. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, na capital de todo o povo gaúcho, Porto Alegre, onde está também a Márcia Citone, a sua amada e querida filha, todos os dias nas minhas orações. A Marilma da Silva Couto, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A Ilta Moreira, lá de Rialma, no Goiás. A Ivanilde, de Paranapoema, no Paraná. De Janere Sabeda de Assunção, de Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, muito obrigado, viu? A Nagmar Rodrigues da Silva, de Goiânia, Goiás. Josefa Maria da Silva, do bairro Cruzeiro, Campo Alegre, nas Alagoas. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Daqui a pouquinho vou interpretar um sonho. Fica aí porque de repente você sonhou com algo parecido e aí já viu, né? Aí essa interpretação pode te ajudar. Amém? Eu creio que tem interpretação de sonho que pode te ajudar. Alô, Cida Brás, Deus te abençoe, Cida Brás, muito obrigado por me acompanhar todos os dias. Lúcia Cardoso de Sapiranga, no Rio Grande do Sul também. Ângela, do assentamento Lagoa Azul, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Alô, Rio Brilhante. Deus abençoe Rio Brilhante, Vila Vargas, Vila São Pedro, Vila Cruz Altina, todo o Mato Grosso do Sul, pessoal de Douradina, de Panambi, de Dourados, Itaporã,
Alô, minhas irmãs, meus irmãos queridos que residem em Fátima do Sul, em Nova Andradina, todos vocês aí do Mato Grosso do Sul, de Carapó, de Ponta Porã, muito obrigado, viu? Muita gente nos acompanhando. Ângela, muito obrigado sempre. Dalva Espinhosa, oi Dalva, querida Dalva. Viu inclusive essa foto linda da família aqui para o Profeta. Que família linda que a Dalva tem. A Dalva é de Presidente Prudente, São Paulo. Dalva, Toninho, amo vocês, viu? Profeta, o meu nome é Geni Costa Winter. Ore pelo Unidos Venceremos 3, Parque Juriti, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Claro que eu oro por você, pela sua família, por todos vocês, viu? Em nome de Jesus, Lucivânia, aqui de Anhumas, firme e forte conosco, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Quem mais está aqui comigo, profeta? Quero fazer um voto para a quebra das maldições, vou imprimir tudo, viu? E no dia 27, no sábado, depois das 5 horas da tarde, na Chácara da Bênção de Deus, vamos queimar os papéis que vocês estão mandando as mensagens para o WhatsApp 1899-728-2902, 1899-728-2902. Vamos queimar esses papéis todos, viu? E a maldição será quebrada, eu creio, e a sua família abençoada. Tanto que a gente vai fazer nesse dia uma festa junina, uma festa caipira, né, que será a festança da bênção, em nome de Jesus, que a maldição é quebrada e a família abençoada. E eu vou estar lá queimando, orando, e eu creio que toda maldição virará cinzas como aqueles papéis, a fumaça subirá até o nosso Deus, chegará com aroma agradável às narinas dele, e o nosso Deus derramará as bênçãos, aquelas que estavam represadas, às vezes em gerações, porque eu acredito nisso, e também as atuais, que poderiam não vir por causa desse represamento espiritual, mas agora vai estar tudo liberado em nome de Jesus. Amém? Se você quiser, se você desejar se tornar um dizimista e ofertante fiel nessa obra, que não seja uma vez, que você seja firme e forte mesmo, todos os meses. Esse é o meu convite a você. É claro que você é livre para fazer do seu jeito, viu? A chave do Pix é 1899-728-2902. 1899-728-2902. Você envia a sua oferta, o seu voto, o seu sacrifício, o seu dízimo, e eu escreverei o seu nome aqui no caderno da prosperidade. E onde o profeta pisa a planta dos pés, o caderno está comigo. Eu levo e oro por você todos os dias e recebo a minha gratidão por você estar ajudando a manter a chácara da bênção e também ajudando a gente a investir. Nosso próximo passo lá será o reboque da casa de Deus, iniciando essa fase linda que é a fase do acabamento. Eu creio que um dia, em breve, você estará lá num culto de domingo de manhã conosco, nos fazendo uma visita, glorificando o nome do Senhor. Nesse dia, se você desejar, você também poderá estar fazendo o caminho dos milagres em oração com o profeta e também fazendo 7 mergulhos de Naamã. Tudo isso se você quiser. Amém? Então, profeta, eu queria fazer mas um depósito. Dá para fazer um depósito? Dá também. Na Caixa Econômica Federal, os dados da conta estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que o comprovante sai para a Associação Evangélica Amigo de Fé, que é a razão social da nossa igreja, que fica lá na Chácara da Bênção de Deus, em Álvares Machado, viu? Não é ONG, não. É igreja, uma santa igreja evangélica de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família e a minha gratidão. A Cíntia, ela manda aqui, inclusive, a sua oferta. Muito obrigado, Cíntia Aparecida.
Oliveira Rezende. Onde ela mora? Ela diz: profeta, eu, Cíntia, quero colocar o nome das minhas filhas Cibele. Ela é bailarina. Louvado seja Deus, que lindo, né? A Michele, que é jogadora de futebol, joga no São Paulo. Que legal. Deus abençoe, viu? A minha mãe, Maria das Dores, ela está um pouco esquecida, mas Deus vai abençoá-la. Eu estou orando por isso. Meus irmãos de sangue, o Paulo Henrique, o Antônio Carlos, que Deus quebre toda e qualquer maldição, que eu consiga um bom emprego, em nome de Jesus, eu vou estar orando por isso. E a Cibele, que quer ser contratada por uma companhia de balé na Europa. Isso, glória a Deus. Alô, Europa. Eu estou orando para que uma boa companhia de balé a contrate, viu? Em nome de Jesus. Duro só vai ser, é o prazer de ver a filha prosperar, crescer naquilo que ela sonha, naquilo que ela almeja, deseja, tem talento dado por Deus, e a saudade às vezes, né? Que às vezes não dá para ver todo dia, mas Deus sabe todas as coisas. Balé clássico. A Michele quer ser convocada para a seleção de futebol feminino sub-20 e ser contratada pelo time profissional do São Paulo Futebol Clube. Também estará em minhas orações, viu? Muito obrigado. Ela fala quando eu estiver trabalhando. Ela mandou aqui uma oferta, mas ela disse quando eu estiver trabalhando, eu vou estar enviando mais ofertas para a Chácara da Bênção de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Profeta, eu passei, agora já é outra pessoa, deixa eu ver aqui. É, Passei para agradecer por suas orações, pelas mensagens de otimismo e fé. Venho sentindo uma grande melhora em minha energia. O peso espiritual que sempre senti diminui dia a dia. Continue a orar por nós. O profeta está em minhas orações ao Senhor Jesus. Sempre peço que no dia da quebra de maldição, ele esteja com a mão poderosa, santa e abençoada também, abençoando o profeta, para que todos recebam libertação. E eu adorei o vídeo da bezerrinha recém-nascida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Tivemos aqui o vídeo, está aqui, né? Carmen Regina Guimarães Pieretti. Carmen, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe grandemente em o nome de Jesus. Mandou fotos da família. Deus abençoe uma parte da família, acho que é de Santa Catarina, é isso mesmo? DDD 51, não é isso? Então, um abraço grande para todos vocês, para toda a sua família. Muito obrigado. Fica aqui a minha gratidão, viu? Fica aqui a minha estima, o meu amor em Cristo Jesus para toda a sua família, para toda a sua família, que vocês tenham prosperidade, riqueza, alegria e muita, muita, muita prosperidade mesmo, muita alegria. É Rio Grande do Sul, 51, Rio Grande do Sul, né? Um abraço para vocês, Deus abençoe. Gente, eu não quero acabar, porque está muito gostoso o programa de hoje. Eu não sei se você está gostando de ver o tanto que eu estou gostando de fazer, mas eu tenho uma revelação aqui de sonho, uma interpretação. Então vamos lá. Alô, Eliana, Sidney, Nicolas, Barba, Felipe, Aline de Curitiba. Deus abençoe vocês. Olha o sonho dessa pessoa. Será que você já sonhou um sonho assim? Olha só o sonho dela. Profeta, eu sonhei que estava em casa. E aí eu fui lá para o fundo da casa, sabe? O quintal da casa, lá no fundo. A hora que eu abri a porta, eu vi um sapo. Pensa num sapo. De repente, aquele sapo ali, e eu não tinha coragem mais de sair, mas também não fechei a porta. Aquele sapo enorme. O sonho ficou mais complicado, profeta, porque esse sapo era muito feio. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fechar essa porta. Eu vou fechar. Quando eu ia fechar, antes disso eu vi uma cobra vindo em direção ao sapo. A cobra se aproxima e o sapo olha para ela olha para ele e ela o hipnotiza. Ele não consegue fugir. Ele paralisa e a cobra
engole o sapo. Só que aí ela já não fica olhando mais para o sapo, ela está engolindo ele, ela olha para mim. Uma coisa horrível. Enquanto ela engolia, ela olhava para mim. Mas de repente houve uma transformação. A cabeça da cobra ficou como que de um ser humano, uma mulher. Eu não sei quem é essa pessoa, não é uma pessoa que eu já vi ou que eu conheço. Não, não. E o corpo da cobra continuou igual, uma serpente mesmo, grande. E ela olha para mim e ela faz uma cara horrorosa. E aí ela começou a vir devagar no meu encontro. Eu pensei, eu vou fechar a porta, mas eu não conseguia fechar a porta. Eu também paralisei. E ela vinha com um olhar de ódio, com um olhar de quem iria me devorar, enorme, e com o rosto humano de uma mulher. Quando eu já estava desesperada e paralisada, surge um leão enorme que fica entre eu e a cobra. E esse leão, ele, ele fica de pé e ele dá um rugido muito forte e das patas, as duas patas de cima, elas soltam garras. E aí é a cobra que faz um rosto de medo, mas um rosto de medo terrível, terrível mesmo, sabe, profeta? E aí, o que aconteceu? O leão ainda, sabe, apoiado só nas patas das pernas, né? As outras duas patas, ele se equilibra, ruge muito alto. Nossa, e aí sabe o que ele faz? Dos olhos dele saem fogo, mas um fogo consumidor. E esse fogo consome a cobra, que vira cinzas. Nesse momento, quando ela vira cinzas, um vento forte leva embora aquelas cinzas, não fica nem a marca, nada, e ele então volta ao normal ali, olha para mim, uma paz, um olhar tranquilo, um olhar assim de amor. E ele olha para mim e diz assim: ele fala, uma voz forte, mas calma e tranquila, e diz assim: calma, fica tranquila, a tempestade já passou. Eu estava perto de você, você só não me via. Pode ficar tranquila, que isso não vai mais voltar a acontecer. E mesmo que você não me veja, eu sempre estarei perto de você, te protegendo. Eu não acordei. Eu me senti assim bem naquele momento, o sonho acabou. No outro dia, quando eu acordei, eu me lembrei do sonho do jeito que eu estou contando para ti, profeta. Do jeito que eu estou contando para o Senhor. Eu queria, se fosse possível, que o Senhor interpretasse o que significa esse sonho. Minha amiga, é um sonho realmente emocionante. Que bom que acabou bem, né? Que bom que acabou bem. O sapo, na Bíblia, aparece sempre associado a algo impuro ou perturbador. Em seu sonho, o sapo parecia incapaz de reagir quando engolido. Isso pode representar uma situação que você estava observando e parecia caminhar para a destruição sem que houvesse nada que pudesse ser feito para impedir. Você não teve iniciativa e não podia impedir que a cobra devorasse o sapo. O
que mais chama a atenção é isso: é que você não conseguiu, ficou também paralisada e você não conseguiu mudar aquela situação. Algo que parecia levar a uma destruição e acabar, não tem jeito, você não podia fazer nada para impedir. E o que isso pode significar? Pode simbolizar um problema, uma preocupação, uma pessoa, até uma área da sua vida que parece vulnerável e sem defesa. Uma área que está feia, está complicada, e você está tentando ali, insistindo naquilo e não tem jeito mais. Às vezes, a gente tem que deixar essas coisas que chegaram a um ponto que não tem mais jeito de resolver e deixar para lá. Agora vamos falar da serpente. A serpente é um símbolo que frequentemente representa engano, oposição espiritual ou forças que tentam destruir e intimidar. O fato dela olhar para você enquanto engolia o sapo sugere que a ameaça não estava apenas diante dos seus olhos. De alguma forma, ela parecia querer que você sentisse medo. E quando a serpente assume a aparência de uma mulher, eu teria cautela antes de interpretar isso literalmente como uma pessoa específica. Não creio nisso. Muitas vezes, sonhos usam rostos humanos apenas para representar características como influência, manipulação, falsidade ou oposição. Não é prudente, viu, concluir que Deus esteja mostrando uma mulher mesmo, real, tentando prejudicar você. O sonho por si só não permite essa conclusão, mas nós vamos continuar. A paralisia. Esse detalhe é importante. Você não conseguia se mover, nem fechar a porta. Isso aparece em muitos sonhos e geralmente representa um sentimento de impotência. Talvez exista ou tenha existido alguma situação na tua vida em que você sentiu que você perdeu o controle. Você queria agir, você queria resolver, você queria se defender, mas não conseguia. E agora, o leão. Aqui está o ponto central do sonho que eu creio que Deus quer falar com você. Na Bíblia, Jesus é chamado de isso, o leão da tribo de Judá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. E o leão não apenas apareceu, não apenas tentou afugentar aquela serpente que tentava te atacar. Não, não. Ele apareceu entre você e a ameaça. Ele não pediu que você fizesse nada, que você lutasse. Ele próprio enfrenta a serpente e ele próprio destrói a serpente e faz ela virar cinza. Ou seja, não tem mais como ela tentar atrapalhar você, tentar atacar você, tentar prejudicar você. Algo que estava tentando te prejudicar não tem mais poder de te prejudicar de forma alguma, porque o Senhor Jesus foi lá e resolveu algo espiritual, energia negativa, inveja. O próprio Jesus enfrentou a serpente Satanás. Isso é extremamente significativo na linguagem da Bíblia. Você estava paralisada, mas o leão não estava. Você estava sem força, mas o leão tinha toda a autoridade. O fogo nos olhos dele, fogo frequentemente representa juízo, santidade e poder de Deus. O fato da serpente virar cinza mostra uma vitória completa. Não foi uma batalha equilibrada, não foi uma batalha em que o inimigo conseguiu fugir e depois vai voltar, não foi uma luta difícil. A serpente simplesmente não conseguiu permanecer diante da autoridade daquele leão. Isso lembra a promessa de Deus que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E a mensagem do leão, nossa, ai, como o final, tá vendo? É como a vida às vezes da gente, né?
luta, 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 depois o final maravilhoso, porque você perseverou. Calma, fica tranquila, a tempestade já passou, guardei na minha mente isso, hein. Eu estava, estou, estarei cuidando de você. Nossa, essa palavra tem um tom muito parecido com diversas promessas que eu tenho aqui em minha Bíblia. Por exemplo, não temas, porque estou contigo. Isaías 41:10. Eu me lembro também do mesmo livro de Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. O que me chama a atenção é que os mesmos olhos que destruíram a serpente foram os olhos que consolaram você. Isso reflete uma característica de Deus muito presente na Bíblia. Ele é poderoso contra aquilo que ameaça os seus filhos e, ao mesmo tempo, é amoroso com aqueles que se refugiam nele. Uma possível interpretação geral, se eu tivesse que resumir o significado do seu sonho, em uma frase, eu diria: você estava vendo uma situação que parecia ameaçadora e fora do seu controle, mas o sonho termina mostrando que a vitória não dependia da tua força. O leão assume o controle da situação, derrota completamente a ameaça e deixa uma mensagem de proteção, de cuidado e de paz. E mais do que uma mensagem sobre serpente, o centro do sonho parece ser o leão. Maior que o medo, o foco parece ser a proteção. Maior que a tempestade, o foco parece ser a presença daquele que disse: eu estava, estou e estarei cuidando de você. Eu creio que esse sonho deixou paz no seu coração ao acordar. Então vale a pena você levá-lo em oração, agradecer a Deus pelo cuidado dele, buscando discernimento, sempre à luz da palavra de Deus. E a mensagem final do sonho, louvado seja o nome do Senhor, não é de terror, mas de vitória, de proteção e de consolo. Amém? Separou a água aí? Separou? Vamos então. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu me coloco diante da tua presença com fé e reverência. Pai amado, eu apresento essa água diante de ti. Sei que ela é uma criação das tuas mãos e por isso eu peço que o Senhor a abençoe, consagre, que essa água seja um ponto de contato de fé para aqueles que a receberem. Não porque exista poder na água em si, mas porque todo poder pertence ao Senhor e quando o Senhor coloca virtude, a virtude há. Pai, assim como em diversos momentos da tua palavra, a água foi usada como símbolo de purificação, de renovação, de vida, eu peço que essa água seja separada para te honrar. Ao beber essa água, a pessoa seja fortalecida na fé, que os cansados recebam ânimo, que os aflitos recebam consolo, que os enfermos recebam força, cura, vontade de continuar lutando, que não desanimem, que os corações angustiados encontrem paz na tua presença, que toda preocupação, medo, ansiedade e opressão sejam colocados diante de ti nesse momento, e eu peço que o teu Espírito Santo visite cada lar representado nessa oração. Abençoa as famílias, os relacionamentos, a saúde física, emocional e espiritual, meu Deus. Derrama a tua graça sobre cada necessidade apresentada diante de ti. Pai, que essa água seja um lembrete, meu Deus, aleluia, de que tu és fonte de vida. Que cada gole, que quando a pessoa se banhar, meu Deus, quando a pessoa espargir, haja confiança de que o Senhor continue cuidando dos seus filhos, como Jesus declarou em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Que essa água viva do teu espírito flua sobre cada vida que me acompanha agora. Consagramos essa água ao Senhor e entregamos nesse momento em tuas mãos e agradecemos por tua bondade, misericórdia e cuidado, em nome de Jesus. Amém.
Receba essa água com fé. Não como um objeto de poder, mas como um símbolo da confiança que você tem em Deus. Que ao tomá-la você se lembre que o Senhor é fonte de vida, da paz, da provisão para todas as áreas da vida. Banhe-se também com ela e declare que o teu corpo, a tua alma e o teu espírito pertencem ao Senhor. Pode espargir na casa, na empresa, porque eu creio que haverá libertação completa. Amém, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, se você quiser, então, a se tornar dizimista e ofertante fiel nessa obra. Hoje, o programa demorou mais, hein? Nossa, eu peço perdão, viu? Porque demorou bastante. De repente, você ficou aqui firme, mas você falou: nossa, o programa do profeta hoje foi muito grande. Então, me perdoe, mas eu entreguei tudo o que Deus colocou no meu coração. Mas à meia-noite entregarei mais. Chegamos ao final desse momento tão especial na presença de Deus. Se você recebeu essa palavra, a revelação que eu compartilhei, a interpretação desse sonho talvez tenha tocado não apenas na pessoa que enviou, mas em você também. Se você participou comigo da consagração da água, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração hoje. Deus continua trabalhando, cuidando, guardando aqueles que colocam a sua confiança nele. Talvez você tenha chegado até esse vídeo cansada, cansado, preocupado, preocupada, carregando medos que ninguém conhece. Talvez você tenha enfrentado batalhas ou esteja enfrentando que parecem maiores do que as suas forças, mas hoje o Senhor trouxe uma mensagem clara ao seu coração: você não está sozinha. Assim como no sonho o leão apareceu entre a pessoa que sonhou e a serpente, Deus continua se colocando entre os seus filhos e aquilo que tenta destruí-los. Talvez você não veja, talvez você não entenda tudo o que está acontecendo, mas o Senhor vê, o Senhor sabe e o Senhor está trabalhando. E eu creio que muitas pessoas que estão agora me ouvindo, quem sabe você, nesse momento, precisava escutar exatamente a palavra que saiu da boca do leão. Fique tranquilo, a tempestade já passou, eu estava, estou e estarei cuidando de você. Receba essa promessa pela fé, receba paz aí no seu coração, receba essa certeza de que Deus continua no controle da sua vida, da sua família, da sua saúde, dos seus projetos e do seu futuro. E ao encerrar essa hora da revelação, eu oro para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Que Deus abra as portas que ninguém pode fechar, que Deus fortaleça os cansados, que Deus cure os enfermos, que Deus restaure famílias, que Deus multiplique a paz dentro do seu lar, que a mão do Senhor esteja sobre você ao sair e ao entrar, que os seus dias sejam guardados pela presença do Altíssimo, que toda seta do inimigo caia por terra, que todo medo seja substituído pela fé, que toda tristeza seja visitada pelo consolo do Espírito Santo e que você possa testemunhar nos próximos dias o cuidado, a provisão e a fidelidade de Deus sobre a sua vida. E se essa mensagem falou ao seu coração, escreve nos comentários: o leão, a tribo de Judá, está cuidando de mim. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Não se esqueça, se inscreva no canal para receber as próximas mensagens, orações, momentos proféticos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Fique na paz de Deus e até a meia-noite.